Força-Tarefa Greenfield protocolou nova denúncia contra 29 pessoas responsáveis pela gestão dos fundos de pensão Petrus, Funcef, Previ e Valia. Elas são acusadas de gestão temerária na aprovação de investimento no Fundo de Investimentos e Participações Sondas, o veículo de investimentos da empresa Sete Brasil Participações. A empresa seria responsável pela construção de sondas, unidades de perfuração, que viabilizariam a exploração do pré-sal. O prejuízo causado aos fundos já alcança o montante aproximado de 5,5 bilhões de reais, o maior dentre todos os casos investigados pela Greenfield. A Força-Tarefa pede, além do recebimento da denúncia e a condenação dos acusados, a reparação econômica e moral das vítimas em valor equivalente ao triplo do prejuízo causado aos fundos, mais de 16 bilhões. De acordo com a acusação, os crimes foram praticados entre 2011 e 2012 e consumados até 2016, quando ocorreram os últimos aportes no FIP Sondas. Os gestores dos fundos de pensão autorizaram o investimento em 2 etapas na Sete Brasil. Nesse aspecto, foram ignorados os riscos dos investimentos, as diretrizes do mercado financeiro, do Conselho Nacional Monetário, dos próprios regimentos internos, bem como não foram realizados estudos de viabilidade sobre os aportes. Petrus, Funcef e Valia continuaram a investir no FIP Sondas, apesar de o cronograma ter apresentado atrasos já na primeira etapa e do incremento de mais riscos. Segundo os procuradores da Força-Tarefa Greenfield, quando a contratação do segundo lote de 21 sondas, já havia dúvidas objetivas sobre a capacidade de construir tempestivamente as 7 primeiras sondas, que deveriam ser construídas no estaleiro Atlântico Sul, com a ajuda do sócio estratégico Samsung. No começo de 2012, já havia atraso no cronograma da construção das primeiras sondas, o que foi ainda mais agravado quando o sócio que detinha a expertise, a Samsung, abandonou o projeto e vendeu sua participação no estaleiro, explicam os procuradores da Força-Tarefa. A empresa Sete Brasil surgiu após a descoberta do pré-sal em 2006, quando a Petrobras verificou que não existiam unidades de perfuração em quantidade suficiente para a demanda de exploração. Era necessário que alguém se dispusesse a construir tais sondas, assumindo os riscos. A situação financeira da Petrobras já não estava boa e não era conveniente que a empresa pública aportasse recursos próprios e assumisse os riscos. Foi a Petrobras que procurou os fundos de pensão para que investissem no FIP Sondas sob a aprovação do governo federal. As investigações revelaram que a escolha dos fundos de pensão como investidores propiciou a aplicação de recursos bilionários em pouco tempo, sem maiores cuidados e diligências, sem muita cautela e sem a preocupação real com o cumprimento dos deveres fiduciários esperados dos gestores de capitais de terceiros. Inicialmente, a Sete Brasil seria responsável pela construção de 7 sondas do total de 28. No entanto, acabou sendo contratada para a construção das 28, divididas em 2 etapas. Os fundos de pensão deveriam fazer aportes na empresa entre 2011 e 2019. Acontece que, por má gestão dos fundos e da própria Sete Brasil, os investimentos foram antecipados, sendo integralmente aportados em 2016, sem a conclusão do projeto, acarretando em prejuízo de quase 5,5 bilhões aos participantes das entidades de previdência. Vale destacar que a ação apura apenas o crime de gestão temerária praticado pelos administradores dos fundos. Caso demonstrada a ocorrência de corrupção, ou seja, o recebimento de eventuais vantagens ilícitas recebidas pelos gestores, novas denúncias poderão ser apresentadas. O Conselho de Segurança da ONU se reúne nesta quinta-feira em Nova York para discutir a crise do Irã. A tensão entre Teherã e Washington foi reduzida após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que não vai revidar militarmente o ataque a bases americanas no Iraque. Ele anunciou novas sanções comerciais contra o governo iraniano. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes sobre esse assunto. Como é que isso está por lá com a repórter Luana Karen? Oi, Luana, bom dia para você.
Olá, Renata, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, o mundo inteiro está acompanhando cada episódio deste conflito entre Irã e os Estados Unidos. E ontem, o presidente norte-americano fez um pronunciamento comentando sobre este assunto. Donald Trump decidiu reduzir a tensão entre os dois países ao afirmar que não vai revidar militarmente o ataque a bases americanas no Iraque, alegando que não houve mortes de norte-americanos e que o Irã também está recuando. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou o pronunciamento de Donald Trump e disse numa transmissão ao vivo que muita gente acha que o Brasil deveria se omitir nessa questão, mas que o governo se posiciona respeitando a Constituição, que defende a paz e repudia. Vamos ver. Nós temos que seguir as nossas leis. Nós não podemos extrapolar. Mas acredito que a verdade tem que fazer parte do nosso dia a dia, que nós queremos paz no mundo. E por causa desse conflito, a Petrobras anunciou em nota que decidiu suspender temporariamente o tráfego de navios no Estreito de Hormuz, no Oriente Médio. Mas destacou que essa mudança não vai afetar o abastecimento de combustível no país. E o presidente Jair Bolsonaro cancelou a ida ao Fórum Econômico Mundial, que acontece no final deste mês em Davos, na Suíça. Segundo o Palácio do Planalto, aspectos políticos, econômicos e de segurança motivaram o cancelamento. Bom, para hoje o presidente Jair Bolsonaro não tem agenda oficial. Ele viajou para o Guarujá, no litoral de São Paulo, acompanhado da filha Laura. Renata, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E de olho na abertura de novos mercados na área do agronegócio, o Brasil prepara uma agenda intensa de viagens internacionais para 2020, que começa ainda em janeiro. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, detalhou esse cronograma e também comentou os números recordes da safra agrícola. A produção de grãos brasileira pode alcançar novo recorde. A estimativa de 248 milhões de toneladas para a safra 2019-2020 é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O aumento em relação à safra anterior é de 6,1 milhões de toneladas, o que representa 2,5% a mais. Recorde também na previsão do IBGE. A safra agrícola chegou a 241 milhões e meio de toneladas no ano passado, um crescimento de 6,6% em relação a 2018. Em entrevista exclusiva à empresa Brasil de Comunicação, a ministra Tereza Cristina comentou os dados. É uma conjuntura favorável que traz segurança para que o produtor brasileiro possa aumentar e investir. A ministra Tereza Cristina confirmou que ainda em janeiro vai à Alemanha e à Índia. No país europeu, ela participa da Semana Verde. O evento vai reunir 80 ministros da agricultura de todo o mundo. Vai ser um momento muito bom de saber o que os outros países pensam, o que eles vão fazer e, enfim, o Brasil mostrar o seu potencial e o que é que nós podemos agregar para o mundo em termos de abastecimento. Na Índia, um mercado ainda desconhecido, segundo a ministra, assuntos como bioenergia e venda de carne de aves são os destaques da pauta. A ministra também fez um balanço sobre o trabalho realizado no ano passado. 2019, segundo ela, foi marcado por assinaturas de acordos comerciais e parcerias para investimentos estrangeiros no Brasil que trouxeram estímulo à produtividade do agronegócio. China, Vietnã, países árabes e Peru são alguns dos exemplos. Nós tivemos aí, eu acho que muito sucesso nessa área de comércio internacional. Quem recebe salário mínimo precisa ter o contrato de trabalho alterado. Desde 1º de janeiro está em vigor o novo valor do mínimo, R$ 1.039.
Todo início de ano é assim. Se o salário mínimo aumenta, a Eliane tem que alterar o contrato de trabalho da empregada doméstica no e-social. Para ela, a ferramenta que unifica informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias é simples e garante direitos tanto do empregador quanto do empregado. Tem todo um controle bem arrumadinho, bem certinho, né? Todo mês a mês, tudo, férias, 13º, pagamentos, então fica tudo certinho. A gente tem certeza que está certo, né? A alteração de salário tem que ser feita pelo empregador no sistema antes de encerrar a folha do mês. O novo valor deverá ser pago até o 5º dia útil, agora de fevereiro, quando se paga o salário referente ao mês de janeiro. Vale lembrar que nenhum empregado doméstico pode receber menos que o salário mínimo determinado pelo governo federal. Segundo o governo, mais de 1 milhão de empresas estão cadastradas no e-social, mas a obrigação de atualizar os dados só vale para os que possuem empregados registrados que ganham abaixo do valor do novo mínimo. Todos os cálculos dos tributos são feitos em função da remuneração do trabalhador. Caso ele não faça essa alteração, todos esses cálculos ficarão errados, serão feitos com a base menor do que a devida e poderão criar um problema não só para o trabalhador, que vai receber um salário a menor, como também para o empregador, que vai deixar de recolher os tributos sobre o valor devido. 10 milhões de reais vão ser investidos em pesquisas científicas para enfrentar a criminalidade e melhorar a segurança no país. A parceria foi fechada pelos Ministérios da Justiça e Educação. Com investimentos de 10 milhões e 100 mil reais, o governo federal vai estimular pesquisas científicas que ajudem a enfrentar o crime no país. Em 15 dias, a CAPES deve lançar os editais para projetos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, com foco em segurança pública e investigação criminal. As propostas estão distribuídas em 400 instituições públicas, privadas e comunitárias. Entre os projetos que poderão ser desenvolvidos estão aqueles que ajudem a traçar, por exemplo, a origem de drogas e mapear redes de tráfico. Outras pesquisas podem colaborar na identificação da autoria de crimes por meio de exames de DNA. Para isso, os pesquisadores poderão contar com a estrutura e a experiência da Polícia Federal. Para que nós tenhamos, vamos dizer, a construção de estudos científicos relevantes, não é? Para as políticas públicas que nós queremos desenvolver no âmbito do governo federal. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.